Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos saúda neste momento, mais uma vez, é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Sou ministro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, alcancei essa vitória através do chamado de Deus, amém? E este é o meu canal Família, né? E eu desejo deixar aqui mais um vídeo neste canal e gostaria que você, amigos, amigas, irmãos em Cristo, assistisse esse vídeo até o final, deixe o seu like abençoado aí, tá bom? E convido você que, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva neste canal, nos ajude aí para divulgar a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra, uma curta palavra, às nossas meditações nesse vídeo. Esta palavra, ela se encontra aqui no Salmo de número 133, né? Onde nos traz um tema sobre a alegria dos relacionamento harmonioso. É um salmo de Davi, Cântico dos Degraus de Davi, amém? É o Salmo 133 que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Este salmo é um salmo bastante conhecido, é um salmo muito citado, muito lido nas igrejas, porém é um salmo que é muito lido, mas não é posto em prática. Muitas pessoas leem, muitos obreiros leem, mas não colocam em prática o conteúdo deste salmo, onde diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós observamos aqui no Salmo 133, do versículo 1 até o versículo 3, são só 3 versículos, que o salmista Davi, ele declarou que a união entre os irmãos é agradável e também é preciosa diante de Deus. Observamos que ele usa um ponto de exclamação, dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas, infelizmente, meus queridos e amados amigos em Cristo, irmão, a união que deveria ser encontrada na igreja nos dias atuais, né, que nem sempre o é. Observamos que muitas vezes as pessoas discordam, né, uma das outras e causa divisões, né, por causa dos assunto mesmo até sem ter importância alguma, mas assuntos que causam divisões nas igrejas. E nós observamos que alguns sentem prazer em causar tensão
né, depreciando e desacreditando outros, mas a união é importante, porque 3 pontos importantes que a união ela deve trazer na vida dos cristãos. Nós observamos aqui que, primeiro, a união ela faz da igreja um exemplo para o mundo e ajuda as demais pessoas, né, a ter uma aproximação de Deus. Se a igreja soubesse quão preciosa é a união, porque faz até as pessoas se aproximar de Deus, a igreja vivia uma vida de perfeita união em cima da face da terra. E eu quero, quando eu falo a igreja, eu não estou falando da Assembleia de Deus, eu estou falando de um povo escolhido, estou falando de um povo salvo, estou falando de um povo que é comprado, que é remido pelo sangue do Cordeiro. Não estou colocando aqui a placa de uma igreja ou de outra, ou de uma denominação ou de outra denominação. Eu estou colocando um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. É um povo que é especial para Deus. E nós observamos aqui, primeiro, ela faz da igreja um exemplo que a qual ela faz com que as demais pessoas aproximam de Deus. Observamos que, em segundo lugar, a união ela ajuda-nos a cooperar, né? A união ela ajuda-nos a cooperar conforme a vontade de Deus, antecipando um pouco do gozo que temos no céu. Nós observamos que lá no céu, João Evangelista, ele contemplou uma grande e numerosa multidão, vestido de branco e com palmas nas suas mãos. E ali é o gozo que a qual a igreja que vive em perfeita união vai viver futuramente quando Jesus arrebatar a sua igreja e levar para as mansões celestiais. E nós observamos ainda que a união ela nos renova, ela revigora o ministério, porque existe menos tensão para extrair a nossa energia em servir a Deus. Então nós observamos que viver em união não significa que nós vamos concordar em tudo, né? Vai haver discórdia, né? Em muitos assuntos não vamos concordar com tudo que as pessoas falarem, mas haverá muitas opiniões, e da mesma maneira que existe muitas notas em um acorde musical. Em uma igreja que vive unida, haverá muitas opiniões, mas nessas opiniões haverá no final uma concordância essa que coopera para o bem-estar, né? E o crescimento da igreja da terra, o desenvolvimento da obra de Deus. Então, é para isso que a igreja precisa viver em união. E nós devemos encontrar em nossos propósitos na vida, né, trabalhar junto para Deus, porque a união reflete a nossa concordância nos propósitos que coopera para o bem-estar da obra de Deus na terra. Glória a Deus. Observe que aqui no versículo 2, o salmista expressou o seguinte, que é como óleo precioso
que desce sobre a cabeça, né? E que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Observamos que um óleo caríssimo foi usado por Moisés quando Deus ordenou que Moisés ungisse Arão como primeiro sumo sacerdote para cumprir o exercício sacerdotal na sua obra, ali em Êxodo capítulo 29, versículo 7. E para declarar todos os sacerdotes ao serviço de Deus. A união fraternal, né? A união fraternal é assim como o óleo da unção indica que somos sinceramente dedicados ao serviço de Deus. Nós observamos aqui também, ainda no versículo 3, que fala que é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós observamos aqui, neste versículo 3, que o monte Hermon, ele é a montanha mais alta da Palestina, localizada no nordeste do Mar da Galileia. Observamos que esse monte ele atinge ali uma altitude de quase 3.000 metros aí de altitude e altura. E aquele monte, em suas proximidades, era onde o povo israelita preparava a terra e semeava a sua semente. E nós observamos que então, enquanto a lavoura das demais nações vizinhas que não tinha as bênçãos do Monte Hermon, não frutificava, mas o orvalho do céu regrava aquela montanha e toda a sua proximidade ao derredor daquela montanha onde eram plantadas as plantações do povo de Israel e as plantações do povo de Deus, ela frutificava com abundância porque porque o Senhor ordenava a bênção e a vida para sempre ali no Monte Hermon. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então essa é a palavra a qual eu queria deixar neste curto vídeo aqui neste canal, do canal Família. E mais uma vez eu faço uma recomendação para você que ainda não é inscrito no meu canal. Por favor, se inscreva neste canal para nos ajudar na divulgação da palavra de Deus. O objetivo deste canal é falar do Evangelho, falar da palavra de Deus com toda a minha simplicidade. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.